capítulo 5. Isso, verso 18. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aleluia. Amém. Nós comemoramos recentemente, na última quinta-feira de novembro, Dia de Ações de Graças. Esse dia foi criado nos Estados Unidos, e um embaixador americano, um embaixador brasileiro, que estava lá nos Estados Unidos, em Washington, ele achou muito lindo as comemorações, isso em meados do século passado. Ele achou muito lindo aquilo e trouxe para o Brasil na época e foi instituído. Há uma lei na nossa Constituição que fala também da última quinta-feira, que é um dia de ação de graças. Mas pouco se fala porque não há interesse na mídia, só alguns reformados, igreja reformada, tem em mente e comemora, infelizmente. Mas nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é uma das maiores celebrações norte-americanas, maior até do que o próprio Natal, a gratidão. E tem toda uma história por trás disso. Como é que aconteceu esse Dia de Ação de Graças norte-americano? Os imigrantes, lá no século XVII, os imigrantes ingleses que foram para os Estados Unidos, eles foram fugitivos, eram os protestantes, eram os chamados puritanos ingleses, oriundos da Reforma Protestante, que fugiram por causa da perseguição e chegando nos Estados Unidos, que era a nova colônia inglesa, eles chegando lá começaram a colonizar e criaram lá uma nova Inglaterra. A ideia deles era ser uma nova Canaã, uma nova terra, assim como o povo de Israel, entrou na terra prometida. Eles tinham também no coração de ter uma terra prometida lá nos Estados Unidos. Só que as primeiras lavouras, os primeiros cultivos e os primeiros invernos que eles passaram foram muito fortes, muito terríveis, muita praga, muita decepção, muita dificuldade. E eles começaram a orar, buscar a Deus, e logo vieram as bênçãos de Deus. E nas primeiras colheitas que eles fizeram, eles reuniram as famílias para trazerem os frutos das colheitas, e comemorarem juntos, em famílias. E aquilo foi criando laço, foi se alastrando aquela ideia e aquele grupo lá numa determinada região, que eu não me lembro o nome, começou a crescer, começou a se expandir. Logo, os Estados Unidos todos estavam contagiados por esta ideia de ser grato a Deus pelo pão que Ele traz à mesa. Este é o pano de fundo do Dia de Ação de Graças, que também veio para o Brasil. Só que muitas das vezes nós esquecemos que se vivemos, se sobrevivemos, se temos o que comer, é graça de Deus. Amém. O Salmo 127 diz que inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, penosamente conquistamos, com suor, conquistamos, inútil se não for o Senhor que traz. Ele diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aos seus filhos, Deus coloca o pão na mesa enquanto nós dormimos. E é assim mesmo. É Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá o fôlego da vida, é Deus quem nos faz trabalhar e trazer para dentro da nossa casa o pão de cada dia. Então tudo vem das mãos dele. Agora, por que Paulo está dizendo em tudo dai graça? É fácil dar graças em tudo? É fácil no momento de decepção, no momento de frustração, no momento em que a gente... A Milena chegando lá. No momento em que a gente sonhava com aquela conquista, aquela aposentadoria, aquela realização e deu tudo errado, foi tudo por água abaixo, ou uma enfermidade que veio e pegou de surpresa. É fácil ser grato a Deus nesses momentos? Não é fácil, Não é fácil. Mas então a gente entende também que Deus não quer de nós hipocrisia.
Nosso Deus quer que nós sejamos gratos, porém sem hipocrisia, sem falsidade, né? E aí temos algumas características aqui no contexto que são bem interessantes. Mas eu quero dar primeiras boas-vindas à nossa querida Milena. Deus abençoe, Milena. Amém. Estou. Seja bem-vinda, querida. Algumas características dessa carta em especial, né, e da igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica estava lá na região da Macedônia e Acaia, né? Vocês lembram quando Paulo era missionário, lá depois da primeira viagem, e já na segunda viagem ele tentava ir para a região da Ásia para evangelizar, e o Espírito diz a ele, não vai para aí. Por 2 vezes ele tenta ir para aquela região lá, está lá no capítulo 16 de Atos, e o Espírito diz a ele, não vai, não é aí, eu não te quero aí. E aí ele desce para Troade, em Troade ele dorme e tem uma visão de um varão que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Na região da Macedônia, ele foi para lá, obedecendo, entendendo que era a vontade do Senhor. E quando ele chega lá, ele não encontra nenhum varão macedônio, pelo contrário, ele encontra algumas mulheres, e aí ele começa a ir para aquele grupo lá onde as mulheres se encontravam para orar, né? E uma mulher se converte, abre seu coração, Deus abre o coração, é Lídia. Uma jovem que vai atrás deles, ela é liberta, ela tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, e ela é liberta, só que aquilo traz transtorno, porque aquela jovem trazia lucro para seus senhores, ela era escrava. Aquele episódio faz com que Paulo e Silas fossem presos, açoitados, e lá na prisão, tantas horas da noite, eles estavam lá amarrados, por certo, com os vergões dos açoites, que não foram poucos, e eles estavam lá chorando, reclamando, Senhor, não achei nenhum varão macedônio, Senhor, me trouxe para aqui, que frustração, Senhor. Foi assim que aconteceu com Paulo? Não. Pelo contrário, né? Eles estavam lá cantando louvores a Deus, né? Altas horas da noite, e eles cantando louvores a Deus, dando graças a Deus. E o milagre acontece, eles são libertos daquela prisão, o carcereiro se rende, mas eles saem dali de Filipos, agora vão para Tessalônica. E Tessalônica acontece algo extraordinário, eles começam a pregar por 3 sábados lá na sinagoga dos judeus. Só que levanta inveja dos judeus daquela sinagoga. E aqueles judeus, eles compram a pessoas influentes daquela cidade, daquela região, eles fazem um motim para confrontar Paulo, para trazer dificuldades no ministério de Paulo, e eles vão à procura de Paulo e prendem lá um certo Jason, amigo dos evangélicos, já por certo, alguém que se converteu a Cristo ali em Tessalônica. E quando eles levam Jason ao tribunal lá com acusações, a acusação era essa. Esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Veja só que acusação, né, de Paulo. E foi nesse contexto de tantas perseguições que Paulo plantou uma igreja lá em Tessalônica, de tantas afrontas, de tantas acusações. Mas olha o que ele diz no capítulo 1 desta carta, voltando aí 2 páginas, no verso 6. Com efeito, irmãos queridos, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então vejam, aqueles irmãos ali de Tessalônica, no meio de tanta tribulação, no meio de tantas lutas, receberam com alegria a palavra do Evangelho ministrada por Paulo. Por isso, Paulo está agora exortando aqueles irmãos em tudo dar graças, porque esta é a vontade do Senhor. Mas no contexto um pouquinho aqui, no capítulo 5, contexto anterior, ainda aí nos versos 12 adiante, tem para nós também lições maravilhosas. Olha o que ele diz no verso 12. Agora, pois, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós,
e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Admoestar é corrigir, né? Então, precisamos ser corrigidos. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Qual é o trabalho que realizam os que presidem no contexto que Paulo está escrevendo? O trabalho do Senhor, é a palavra do Senhor, né? Tendo então em consideração não a pessoa em si, mas o trabalho, a excelência do trabalho. Paulo está dizendo, vocês precisam aprender a respeitar, a ser corrigidos e receber com alegria os que presidem, os que administram, os que trazem a palavra de exortação sobre vocês. Exortamo-vos, verso 14, também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha que palavra. Quantas vezes você foi animado em 2022 ou 2021? Quantas vezes você foi animado por um irmão ou por uma irmã? Quantas vezes você foi fortalecido por uma ligação, por uma oração, alguém que foi na tua casa e disse, irmã, irmão, eu vim aqui orar porque sei que você está precisando, porque sei que a senhora está precisando, né? Então, são exortações de Paulo no meio da gratidão, né? Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Quantas pessoas estão desanimadas? Estamos vivendo um período de igrejas, ou melhor, irmãos que se dizem cristãos em casa, criando aversões aos templos, às igrejas, às denominações, né? São os chamados desigrejados, né? Está cada vez mais crescente o número de desigrejados. Já existem vários autores escrevendo para alcançar este público, já existem vários projetos para alcançar. Por quê? Porque às vezes nós não estamos preocupados em ajudar aquele irmão que está desanimado, aquele irmão que não veio hoje, não veio amanhã, e a gente não está nem aí, né? Então, consoleis os desanimados, né? Paulo está trazendo essa palavra, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A palavra longânimo sugere uma amplitude, né? Caminhar um pouco mais, ter paciência, né? Longanimidade é ser paciente, é não ser apressado, né? Nos julgamentos e às vezes em criar indisposição para com determinadas pessoas. Seja longânimo, caminhe um pouco mais. Conte, ao invés de contar apenas até 3, conte até 1000. Ao invés de perdoar 7 vezes, perdoe 70 vezes 7. Isso é exercitar a longanimidade, né? E aí Paulo continua dizendo, evitai que alguém retribua mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Às vezes a gente fica tentado a dar o troco, né? Se alguém pisou no meu pé, eu quero também retribuir com a mesma moeda. Eu ouvi uma pessoa que, no contexto nosso aqui, tá, de Nova Marília, a pessoa dizia assim, eu não tenho sangue de barata. Se me ofendeu, eu dou troco. Uma irmã querida, de muito tempo, né? E ela dizia isso, se me ofendeu, eu dou troco, eu não tenho sangue de barata. Mas o cristão não é que ele tem sangue de barata, mas ele tem o sangue de Cristo Jesus, né? Que é muito precioso. E ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a virar a outra face, ele nos ensina a olhar com simpatia os erros dos irmãos, né? A amar aqueles que nos ofendem. E aí ele diz, regozijai-vos sempre, verso 16, né? Logo anterior aí ao 17, que é orai sem cessar. Veja que para sermos gratos a Deus, entendermos o seu propósito soberano sobre nós, nós precisamos entender que caminhamos num mundo mau, caminhamos num mundo que jaz no maligno, caminhamos num mundo
enfermo por conta do pecado, cheio de maldade. E às vezes nos deixamos contaminar também pelo pecado, pelas mazelas, nos deixamos contaminar pelas práticas impróprias deste mundo, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina que para mantermos uma vida de gratidão a Deus, nós precisamos orar sem cessar. Sem oração, nós não conseguimos ser gratos a Deus. Sem relação de intimidade com o Pai, sendo amigos de Deus, né, na intimidade com Deus, conversar com Deus, sentir que Ele está ouvindo. Às vezes a gente ora em determinadas situações e parece que nossa oração está... A gente sente que quando a gente ora com sintonia com Deus e quando a gente ora que está em sintonia conosco mesmo, né? Eu estou falando para mim mesmo, estou falando de mim para mim, Deus não vai ouvir porque eu estou vazio de Deus, né? Mas é preciso que a gente busque uma oração de quem realmente é amigo de Deus. E quem teve esse título de amigo de Deus na Escritura foi Salomão, foi Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E quem foi Abraão? Um homem como eu e você. Pessoas com todas as fraquezas, pessoas que no momento difícil ele mentiu para poder se beneficiar e a sua esposa não ser presa, né, e não ser levada por outro. Em algumas situações Abraão falhou, né, e nós falhamos também, mas Deus requer que nós tenhamos esta intimidade com Ele, né, regozijando e orando sem cessar. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Como é bom a gente estar alegre. Regozijo e alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há vários textos na Bíblia que falam de alegria no relacionamento com Deus, né? E precisamos, neste constante, estar na presença de Deus em oração, para que a nossa alegria seja uma alegria de fato. Não uma alegria de momento, mas uma alegria de interior de vida. A nossa alegria e a nossa gratidão, ela não diz respeito a momentos específicos, mas é um estilo, deve ser um estilo de vida nosso, né? Se somos verdadeiramente filhos de Deus, se somos lavados no sangue de Cristo Jesus, esta alegria e esta vida de gratidão precisam fazer parte da nossa rotina, não só no culto, não só na igreja, não só na comunhão como estamos aqui, mas em todos os momentos da nossa vida. Brincar, sorrir, amar faz parte da nossa vida. Deve fazer parte da nossa rotina de vida. Deve ser o nosso estilo de vida. Ainda que, às vezes, no meio do luto e da tristeza. Como falamos há pouco, né? Deus não quer que sejamos hipócritas. Eu dei uma martelada no dedo, eu conheço uma pessoa que fazia assim. Ai, graças a Deus. Ele dava uma martelada no dedo e falava, graças a Deus. Estou sentindo dor. Eu vou dar graças a Deus pela martelada no meu dedo? Eu acho que não tem sentido isso, né? Não tem sentido, não tem... Tudo bem, você está trocando um xingamento pela graça de Deus. Você queria mesmo era xingar. Teu coração queria mesmo é soltar um berro de um bom, sei lá, um desabafo, né? Mas é você ter no coração, assim, que a dor vai passar. O Deus que controla todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da dor, Ele sabe da tristeza, Ele sabe da martelada, Ele sabe o quanto dói a martelada. O filho dele sofreu marteladas no prego nas suas mãos e nos seus pés, né? Então Ele sabe o quanto isso dói, mas Ele quer que nós sejamos gratos a Ele em todos os momentos.
passando a dor, passando o luto, passando a tristeza, né? Ou não, né? Às vezes a gente sofre muito tempo com este quadro, mas a oração vai fazer com que a gente tenha o conforto de Deus, a oração vai fazer com que a gente vença. E aí Paulo no verso 19, ele diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Apagar o Espírito, desprezar a profecia, o que é isso, né? Desprezar a palavra de Deus. Apagar o Espírito é viver contrário aos ensinamentos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E quando nós andamos fora do que a Bíblia nos orienta, do que as profecias de Deus para nós nos alertam, nos ensinam, quando nós vivemos fora, nós estamos apagando o Espírito. Se a Bíblia diz, não murmureis, e eu sou alguém que vivo murmurando, eu estou apagando o Espírito de Deus. Todas as vezes que eu contrario os preceitos de Deus na minha vida, eu estou anulando o Espírito de Deus que habita em mim. Eu que fui lavado no sangue de Cristo, eu que recebi o Espírito na minha vida. Todas as vezes que eu não obedeço, eu estou anulando o Espírito. Não entristeçais, né, o Espírito de Deus, o qual foste selados. Em outro texto, Paulo fala sobre isso. E por último ele diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Nós precisamos a todo instante fazer o julgamento das situações e coisas que chegam para nós. Falamos há pouco que nós vivemos num mundo conturbado, uma sociedade extremamente contaminada por ideologias demoníacas. Satanás está engendrado em todas as ideologias que estão surgindo no nosso século. A mão do inimigo está aí, né? Tudo que tem de novidade na esfera sociocultural da nossa época. Nós vemos a mão do inimigo, as garras do inimigo. E nós precisamos julgar todas as coisas, reter o que é bom, mais do que nunca. Se nós não formos criteriosos, e o que dá critério em nós não é ouvir a palavra do pastor Roberto, ou do pastor, não é o nome dele, pastor aqui? Pastor Eudes, né? Não é do pastor Carlos, do pastor Clarimar, mas é a palavra de Deus. Claro que esses nomes, né, esses pastores que foram citados, devem falar da palavra de Deus, né, e é bom que a gente ouça, mas se nós não estivermos com esta palavra de Deus no nosso coração, nós jamais seremos criteriosos. Até porque cada pastor tem seu estilo, às vezes um segue por uma linha, outro segue por outro, um é mais de ação social, outro é mais evangelístico, outro é mais doutrinário. Cada pastor tem um jeitinho particular, dado por Deus. Mas é a palavra que ela é abrangente, é a palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela que vai dar para nós critérios valorosos para nós julgarmos todas as coisas e termos o que é bom. Os dias são maus, o tempo se aproxima, a vinda de Cristo está cada vez mais perto. Precisamos urgentemente da graça e da misericórdia de Deus sobre nós para sermos fortalecidos, termos um coração alegre, não entristecido no meio de tanta conturbação, termos um coração gratos a Deus. Isto através de muita oração e de muita palavra de Deus no nosso vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite com sua graça, que nos ajude na nossa caminhada. Que Deus fortaleça cada vez mais o trabalho das irmãs, deste grupo de oração, dê a vitória a cada uma que luta, buscando a vitória, as bênçãos do Senhor. Amém. Deus derrame suas bênçãos sobre todos. Amém.